E eu vou conversar agora com o presidente eleito do PT de Guarani das Missões, seu Gerson Luiz Medeiros. A eleição que ocorreu, a exemplo dos outros municípios do estado e do país, no dia 6 de julho. Foi uma data bastante importante para o Partido dos Trabalhadores, que elegeu aí seus novos diretórios, também os presidentes municipais, o que é importante para muitos municípios. E nós vamos conversar então com Gerson Luiz Medeiros, que foi eleito presidente do PT por votos e aclamação ou votos, fica aquela, é aclamação, não é aclamação, porque tem votos por aclamação e com votos. Então, foi dessa forma que ele foi eleito no município de Guarani das Missões. Seu Gerson, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Silvio Brasil Repórter, um prazer enorme falar com o senhor. O prazer é nosso, né? É um grato prazer nós poder dividir as nossas experiências do município de Guarani com o restante da comunidade. Estamos à disposição, fique bem à vontade. O PT, vamos falar um pouquinho do PT e daqui a pouco das eleições, tá bom, seu Gerson, né? Gerson. Isso. Né? Falar um pouquinho do PT e depois das eleições. A exemplo de muitos municípios, o PT ele está um pouco fragilizado. Eu estou falando um pouco, mas está muito fragilizado, né? Em número de filiados, também com relação na própria comunidade, um intenso ataque da direita contra a sigla PT, né? Não aos seus filiados, mas a sigla PT. Guarani das Missões não é diferente. Guarani das Missões, o PT, ele já esteve, né, como protagonista no Executivo Municipal, já teve uma vice-prefeita, aliás, uma prefeita no Executivo Municipal. Na última legislatura tinha um vereador, né, que era o vereador professor Orly Heidel, né, Orly Inácio Heidel, isso. E agora o PT elege o senhor como o novo presidente para dar seguimento a esse trabalho do PT. É uma árdua missão para o senhor, seu Gerson, estar nessa condição agora de presidente de um partido que precisa se fortalecer, a exemplo dos outros municípios. Guarani das Missões não é diferente. Na realidade, sim, é um trabalho que nós vamos ter que fazer, é um trabalho formiguinha, que eu costumo dizer. Vamos partir do princípio, né, de que este colegiado se montou em cima de uma proposta coletiva, ou seja, o cargo de presidente e qualquer outro membro do diretório é uma formalidade legal. Vamos trabalhar num colegiado onde todos têm um espaço de vez e voz, e com essa abertura, numa discussão mais plural dentro do colegiado, nós temos a intenção de aproximar a comunidade, os simpatizantes, aqueles ex-filiados que por algum motivo ou outro deixaram de sê-lo, e tentar com esse movimento de coletivo, de abrir espaço para uma discussão mais ampla, mais plural, a gente conseguir aproximar aquelas pessoas que porventura se afastaram do movimento e aquelas que nunca estiveram no movimento de esquerda, mas sempre olharam sem nenhuma ressalva, simplesmente porque não tinham essa capacidade de inserção. Nós queremos, com esse espaço de abertura, para que as discussões sejam mais plural, mais amplas, ouvindo a todas as pessoas e ouvindo todos os grupos, a gente conseguir fortalecer o partido e o movimento sindical, o movimento socialista, o movimento comunitário, o movimento dos pequenos agricultores, que, infelizmente, no caso do interior, sofre uma pressão muito grande das informações, dos meios de comunicação, né? E transformam o pequeno agricultor, aquele que, graças ao governo Lula, desde 2003, teve uma série de conquistas, né, com relação a Proagro, Mais Alimento, Minha Casa Minha Vida, uma série de seguridades e renegociações de dívidas que tiraram o pequeno agricultor daquela situação de miserabilidade e de imprevisibilidade, ou seja, o pequeno agricultor plantava e se não colhia, ele tinha uma dívida para pagar e aí ficava numa situação de inadimplência com os bancos. Bom, todas essas conquistas que os pequenos agricultores conseguiram via sindicato,
via governo federal, né? Ela tá numa penumbra, porque o pequeno agricultor aqui se sente agro, ou seja, todas aquelas discussões que têm a ver com o grande agronegócio passam para Guarani como se fossem questões do pequeno agricultor, o que não é, na realidade, a mesma coisa. Nós, em Brasília, temos a bancada ruralista, que defende os grandes latifundiários e manda esta mensagem, e os meios de comunicação locais repetem ela como se essas histórias fossem a história do pequeno agricultor. Tem uma diferença muito grande aí. O grande agronegócio é o grande agronegócio. A agricultura familiar é aquele coletivo de pequenos agricultores que sempre foi assistido pelo governo federal com políticas públicas que vinham em socorro às suas necessidades. Então, essa discussão precisa acontecer para que a gente não... Eu uso um refrão aqui, sempre quando a gente discute essa questão do agro, eu digo, o pequeno agricultor defender as políticas dos grandes agronegócios é como se fosse a formiga fazendo campanha em favor do tamanduá. São questões diferentes, são grupos diferentes, são lutas diferentes e realidades completamente diferentes. Então, essas dificuldades todas nós enfrentamos e nós vamos tentar, nesse coletivo que está assumindo agora, nós chamar essa discussão, fazer essa discussão com os grupos e tentar minimamente diminuir essa dificuldade de comunicação que nós temos pelo fato de nós não ter nenhum meio de comunicação que repete as nossas informações, que porventura, subsidiam espaços para que a gente possa expor isso. Então, vai depender da nossa capacidade de organização, a nossa capacidade de convencer os pequenos agricultores e a sociedade do interior em geral, porque o pequeno agricultor faz parte, mas ele não é a única. Nós temos o comércio local, os pequenos comércios, nós temos a população urbana, toda ela sofre as consequências de uma frustração de safra, porque o pequeno agricultor que não colhe é aquele pequeno agricultor que não compra, que não vai no mercado, que não vai nas indústrias, que não vai nas lojas. Então, nós temos que discutir essas questões e até essas questões de plano safra, de todos os subsídios, taxas de juros, que o governo é taxado como um governo que cobra juros, quando a gente sabe que a taxa de juros é definida pelo Banco Central e não pelo Executivo. Então, a nossa maior dificuldade vai ser essa, vai ser de conseguirmos fazer um espaço de discussão onde a gente possa passar essas informações para a comunidade do interior e, em cima dessa informação que a gente faz, em cima das desinformações que nos são passadas, a gente consiga formar uma opinião no coletivo e aí, em cima disso, nós podemos construir políticas públicas voltadas efetivamente a esse que é o nosso objetivo, que é o pequeno produtor rural e que é a comunidade das pequenas cidades do interior. E de que forma o senhor pretende fazer isso, né, ter esse trabalho de contato direto com o agricultor? Como o senhor falou, né, vem alguma coisa de lá, a imprensa local pulveriza isso da forma como vem e não explica ao agricultor o que está acontecendo. Tudo bem, realmente isso acontece, mas de que forma e o que o senhor, como presidente e o seu diretório, pretendem chegar até esses agricultores, né, que o agro é uma coisa, o agro é um grande negócio, o agricultor é agricultura familiar. Isso tudo bem, né? Agora, o senhor, como presidente do PT, para ter de volta essa confiança, né, daqueles que meio que foram confundidos, né, com uma narrativa completamente errônea, de que forma o senhor pretende se aproximar dessas pessoas como presidente do PT de Guarani das Missões e tentar explicar para ele isso que o senhor pretende colocar na sua gestão como presidente da sigla? Não, só no primeiro momento, antes de eu responder isso aí, eu quero dizer de que, como eu falei no início da minha introdução da fala, foi de que nós vamos trabalhar de forma colegiada. Então, eu quero só aqui colocar o nosso diretório, né? Nós tivemos a felicidade de compor esse diretório com uma categoria que é, para mim, a raiz de todo o nosso desenvolvimento social enquanto sociedade, enquanto país, que são os professores. Eu tenho um carinho absurdo pelos professores, uso uma frase de efeito, que a gente sabe que às vezes muitas, né, de que o magistério é a única profissão
que forma todas as outras profissões. Ninguém é um engenheiro, um químico, um cientista, sem ter passado pela mão de um professor. E nós temos aqui a grata satisfação de termos no nosso diretório o professor Orli Inácio Heidel, né? a professora Gisele dos Santos e o professor Paulo Marmirit, não desfazendo de forma nenhuma dos outros 3 componentes, que é o Ayrton José, um companheiro da área urbana, muito bom, jovem, promissor, a Bruna Laís Rogoski, outra menina também, uma jovem, filha de professora com um produtor rural, uma esperança de um futuro bastante promissor enquanto militante, e a nossa amiga, colega e parceira Márcia Beatriz Chawansky, uma produtora rural, que tem uma microempresa, na verdade, uma atividade ligada à agroindústria, sócia do nosso quiosque aqui de Guarani, ou seja, nós temos um coletivo extremamente representativo, com um grupo de pessoas extremamente qualificadas, e com esse coletivo é que nós pretendemos chegar até o agricultor, usando muito de tecnologia, por exemplo, agora com essa possibilidade do WhatsApp, das pessoas todas terem isso, nós começar a criar um tipo de comunicação mais direta, conseguir telefone das pessoas, conseguir os contatos, muitos deles nós já temos, e através desses contatos nós começar a passar informações, passar políticas públicas, passar tudo aquilo que está sendo desenvolvido pelo governo federal, no sentido de assistir aos pequenos agricultores, políticas públicas da sociedade em geral. Porque nós temos que entender que, de novo, uma frase de efeito, eu sei, né? Mas que nenhum de nós somos uma ilha. O produtor rural, ele é extremamente importante, é ele que bota comida na mesa das pessoas, mas nós precisamos que as pessoas também estejam ligadas, porque tu não consegue produzir, tu não consegue vender, né? O pequeno comércio também é extremamente importante, né? Ou seja, nós precisamos transformar esse conjunto de ideias que nós temos e conseguimos passar elas para essas pessoas, usando um pouco de tecnologia, sim, o WhatsApp, pegar contato, telefone, sempre que possível, e aí é uma proposta que nós vamos levar para o diretório, é de que mensalmente ou a cada 2 meses nós façamos reuniões ampliadas, onde a gente consiga convencer pessoas a virem, porque, na realidade, Silvio, tu sabe que toda vez que tu consegue trazer um grupo de pessoas e tu consegue convencê-las do trabalho que tu está fazendo, essas pessoas se tornam repetidoras da tua fala. Então, a ideia é essa, é nós conseguir construir com política séria, com um pensamento coletivo, tentar trazer as pessoas, fazê-las voltar a acreditar de que política, eu digo de novo, outra fase de efeito, política para mim, se ela fosse a arte, seria a mais bela das artes. Se for ciência, a mais nobre da ciência. E a gente tem que tentar agora tirar essa mácula que colocam em cima da política, que às vezes a prática de alguns políticos fazem com que as pessoas entendam que a política é o lado sujo da sociedade. Então, a gente tem que trazer as pessoas para a discussão e fazer que as pessoas, são sujeito das suas vontades. Elas, sim, podem ser protagonistas da sua vontade, desde que elas se organizem e que elas consigam produzir alguma coisa concreta em cima daquilo que ela pensa. E, para isso, nós temos que ter um colegiado, para isso a gente tem que ter uma comunidade que pense e que raciocine em cima dos nossos temas. Nós não precisamos conversar só com pessoas que pensam como nós pensamos, né? Até porque eu acho que conversar com alguém que pensa diferente de ti agrega conhecimento, tu cresce mais conversando com quem pensa diferente. Então, assim, a ideia é essa, é nós abrir o leque maior de possibilidades de conversarmos, nos aproximarmos. Por exemplo, nós não temos hoje uma vaga na Câmara de Vereadores, mas nós queremos, enquanto diretório, chegar na Câmara de Vereadores e chegar para a mesa diretora e dizer: nós, enquanto Partido dos Trabalhadores, estamos aqui a serviço da cidade. Se a cidade precisar de nós vamos propor políticas públicas para a cidade. Nós queremos chegar junto ao Executivo Municipal e dizer: nós não somos a base aliada do Executivo Municipal, mas nós somos um partido político e estamos aqui pela cidade, vamos propor políticas para a cidade, vamos trazer emendas, vamos propor políticas públicas e naquilo que for possível, nós promovermos políticas públicas, encontros a serviço da nossa cidade e da nossa cidadania.
As pessoas costumam dizer que eu sou meio utópico, mas eu acho que se tu não for utópico, tu começa a morrer. Ou seja, a utopia faz parte do processo de quem quer construir uma sociedade melhor. E construir uma sociedade melhor está nisso, em propor coisas novas, em chamar as pessoas para discutir e sempre dizendo, as pessoas têm que ser protagonistas da sua história. Elas têm que... Não, aquela ideia de que, se eu quero alguma coisa, eu tenho que pedir para um vereador, eu tenho que pedir para o deputado. Não, a gente tem que saber que nós somos nós que promovemos isso. E a partir desse momento que a gente conseguir transformar essas pessoas em protagonistas da sua história, eu acho que a gente consegue construir um caminho. Ele é longo, ele é difícil, mas é necessário. Certo, muito bem. Estou conversando aqui com o senhor Gerson Luiz Medeiros, presidente eleito do Partido dos Trabalhadores no município de Guarani das Missões. Senhor Gerson, quantos filiados tem o PT de Guarani das Missões e quantos compareceram à urna para votar e deixar ali a sua escolha com relação à presidência municipal? Não vamos falar aqui de presidência estadual, não vamos falar de presidência em nível nacional, não. Vamos falar só da municipal mesmo. Interessa é Guarani das Missões, porque tudo que o senhor fala aí, eu como jornalista e repórter conheço bastante a história política aí. Eu, pelo menos nos últimos anos em Guarani das Missões, existe uma grande resistência, né, com relação à sigla, não com relação às pessoas. Por exemplo, o senhor tem uma pessoa aí junto com o senhor que foi vereador, inclusive presidiu a Câmara de Vereadores de Guarani das Missões na última legislatura, né? Foi o último presidente, se eu não me engano, foi depois do Riad, foi o Orly Inácio Heidel, né, que tinha essa parceria na Câmara de Vereadores de Guarani das Missões. E ele é uma pessoa forte, um nome forte, respeitando também os demais que o senhor citou, e creio que o senhor vai precisar muito desse apoio do professor Orly Inácio Heidel para conseguir fortalecer a sigla PT em Guarani das Missões. Quantos filiados tem o PT de Guarani das Missões e quantas pessoas compareceram às urnas? A lista de filiados, essa que veio do diretório, ela fala em 143, mas na realidade ela está extremamente desatualizada. Então, nós fazendo uma reunião algumas reuniões do diretório, pegamos essa lista e fomos de cabo a rabo vendo aqueles que não são mais, aqueles que já nem moram mais no município, aqueles que saíram do partido, aqueles que inclusive faleceram. Eu sei que, trocando em miúdos, nós estamos em torno de 45 filiados aptos a votar aqui em Guarani. Só 45? Desses que estavam aptos a votar são 45, né? Mas em torno de 45. E desses 45, 27 votaram, né? 27 votaram. Nós éramos uma chapa única, né? Uma chapa de consenso construída aqui num esforço, né, da comunidade do partido de Guarani, né? Fazendo um relato básico. Eu sou uma pessoa vinda de Porto Alegre, né? Me aposentei em Porto Alegre e vim para Guarani, né? Milito no movimento há mais de 40 anos, né? Mas eu nunca tinha optado em me filiar, né? Sempre fui socialista, sempre fui de esquerda, trabalhei, militei durante os 16 anos da administração popular em Porto Alegre, e depois disso fiz parte do movimento de resistência dos outros governos que vieram, ou seja, aí chegando em Guarani, fui convencido pela comunidade petista de Guarani de que era necessário me filiar, né, para que a gente pudesse fazer um processo de renovação, né, já que havia todo um desgaste aqui, né, fruto dessa conjuntura toda que a gente conhece a nível nacional. Aí, enfim, me filiei e me convidaram a participar do diretório como presidente, né, aceitei com muita honra. Então, assim, a partir daí, eu acredito que nós tenhamos algumas propostas um pouco diferentes, vinda, quem sabe, do universo maior, né? Porto Alegre é muito mais amplo, muito mais rico de experiências, muito mais plural nas expressões, né? Eu tenho a intenção, né, de tentar trazer um pouco dessa experiência de conversar com o contraditório, de chegar numa discussão, conversar com o Silvio uma tarde inteira, né, e ao final dessa conversa eu não te convencer da minha opinião e nem tu me convencer da minha, mas nós saímos dali
crescidos, ou seja, das experiências do contraditório e nos respeitando cada vez mais. Eu tenho essa ideia, e por isso que eu disse, eu quero chegar na Câmara de Vereadores, eu quero chegar no Executivo Municipal, eu quero chegar nas entidades aqui de Guarani, extremamente conservadoras, e quero dizer, nós estamos aqui para cooperar com a cidade, independente da nossa linha de pensamento, independente da nossa opinião a nível estadual, nacional, mundial, né? Nós queremos construir uma outra alternativa para Guarani, e essa alternativa de Guarani passa acima dessa conversa. A convivência de quem pensa diferente é o que faz nós crescermos. Então, é uma utopia? É um pensamento? É a ideia que eu trago e que eu consegui também passar para o coletivo no sentido da gente fazer essa aproximação. Muito bem. Olha, seu Gerson Luiz Medeiros, né? Seu Gerson Luiz Medeiros, eu agradeço muito a nossa conversa aqui, mas eu quero fazer uma última pergunta para o senhor, tá? Uma última pergunta, porque é relacionada inclusive à própria Câmara de Vereadores de Guarani das Missões, né? Que é o contato, o executivo tem um contato com a comunidade através da Câmara e através dele mesmo, tá? Dele mesmo. Na legislatura passada, o PT tinha apoio de partidos que estavam junto na Câmara de Vereadores, como o PSDB e como o PTB, que virou União Brasil. Hoje, o PT ele é um partido praticamente sozinho. Como o senhor, na condição de presidente municipal do PT de Guarani das Missões, pretende conversar com essas lideranças de outros partidos? Eu citei PSDB, que daqui a pouco vai estar migrando para outro partido também. Tá? Daqui a pouco vai estar migrando, ou vai estar de repente fazendo uma federação, enfim. Tá? E citei o União Brasil, que também está aí buscando novos rumos para a própria sigla. Tá? Como o senhor pretende se aproximar dessas lideranças políticas de Guarani das Missões, que não dessas que eu acabei citando, mas das outras que têm uma resistência à sigla PT? De que forma? Porque o senhor fala aqui, o senhor prega o diálogo. Né? O senhor prega o diálogo, o senhor quer ter diálogo, quer ter oportunidade como presidente de uma sigla, como presidente do PT, ter a oportunidade de chegar e conversar. Será que vão abrir esse espaço ao senhor sendo, né, da sigla que eles têm uma grande resistência? O senhor acredita que esse diálogo político partidário poderá ocorrer dentro de Guarani das Missões com uma política completamente fechada do jeito que está hoje, em que poucos conseguem ter acesso? Tendo em vista isso, são os embates que ocorrem na Câmara de Vereadores de Guarani das Missões. Né? Os embates os últimos que aconteceram ultimamente, deixaram a população perplexa, né, das posturas dentro do Legislativo Municipal. Você acha que vai conseguir uma abertura para ter esse diálogo com os partidos em Guarani das Missões? Não, só para reforçar a questão que você colocasse, tem mais o PDT também, né? Nós aqui temos... o PDT. Nós tínhamos aqui o PDT, o PT e o PSDB na última aliança que nós concorremos ao governo municipal. Bueno, a política de alianças vai depender muito de o que os partidos pensam a nível, por exemplo, nós defendemos um governo a nível federal, né? O PSDB defende, e aí o PSDB está num processo de migração, provavelmente vai deixar de existir, o Eduardo Leite já nem é mais do PSDB, já foi para o PSD, né? Mas o PSDB, né, a princípio, defende a nível o governo estadual, né? E o PT, nós defendemos a nível o governo federal. Então a gente tem assim, nós temos que fazer uma discussão, tem duas coisas que são importantes. A discussão de um projeto político de grupo, que aí tu tem que ir com as pessoas que têm um mínimo de afinidade política para te construir um projeto político que tenha minimamente alguma razoabilidade. E a outra coisa é a conversa com o que pensa diferente, aquela coisa do contraditório. Eu vou tentar, é utopia, sim, é sonho, pode ser, mas eu acho que a gente tem que ter a prática do diálogo, mesmo que tu não consiga convencer a pessoa no final da conversa daquilo que tu está dizendo. Mas nós temos, por exemplo, a experiência a nível nacional agora. A gente tem uma discussão muito forte acontecendo agora com os Estados Unidos, né? A gente vê a imprensa internacional toda dizendo que é um absurdo, que aquilo é um absurdo, que o Trump está fazendo. Nós temos a nível nacional também uma repercussão muito grande
falando de o quanto é negativa essa postura do Donald Trump, mas a gente percebe aqui no nosso mundo local, né, o governo Lula está sendo responsabilizado por ações do Supremo Tribunal Federal, como se o Executivo tivesse a capacidade e a intenção de intervir em um outro poder que é absolutamente fora da lógica, né? Entendeu? Então, assim, esse turbilhão que está acontecendo a nível nacional vai exigir da gente uma capacidade muito grande de conversar. O Lula disse isso em umas entrevistas dele. Aqui no Brasil, a nossa ideia é conversar, é chegar num ponto em comum. Se não chegar num ponto em comum, pelo menos fazer um entendimento sobre o que cada um pensa. Então, eu acho, sim, sinceramente, que a gente pode, além das figuras, nós temos as lideranças políticas em Guarani, como em todo o estado, mas também nós temos uma comunidade, e essa comunidade, muitas vezes, não tem uma relação direta institucional com o partido, tem afinidades em cima daquilo que ela ouve, daquilo que ela sabe, e a partir do momento que a gente conseguir estabelecer esse diálogo com as comunidades, eu te falei, né, buscar reuniões, conversar, achar, pois nós temos uma rádio comercial, nós temos uma rádio comunitária, nós temos um jornal, então nós vamos chegar nesses espaços e vamos nos dispor a conversar, a fazer diálogos, a fazer debates, né? Debates programáticos em cima de temas específicos, não ficar fazendo aquela discussão que muitas vezes acontece, que a gente percebe nos plenários aqui, uma discussão pessoal dentro de um espaço político, são coisas distintas, né? Então, vamos tentar construir isso. E acredito eu que essa construção não é uma coisa para no final de 4 anos no mandato desse diretório ela está resolvida, mas se nós começarmos isso, se nós começarmos a instituir essa cultura de que se discute e se discute qualquer tema e não se toma nenhuma decisão sem antes ter ouvido todos os lados, é uma possibilidade, é só no diálogo, é na conversa, é no ter contato mais direto com as comunidades, com as entidades, com os clubes de mães, com as comunidades que são organizadas aqui enquanto comunidade. Então, a gente tem que ter esse espaço. Se a gente não conseguir conversar com as pessoas, a gente não muda nada, porque a retórica aqui ela é negativa, né? A gente tem uma rádio, um jornal, uma prefeitura, uma câmara que nós não temos espaço nela. Então, a gente vai ter que fazer o exercício de nós nos fazermos ouvir pela nossa própria voz e usando os meios que nós tivermos à disposição. Vontade nós temos. É possível? A gente vai descobrir isso no caminhar agora, nessa caminhada. Muito bem, eu só quero dizer uma coisa aqui, que o fato da coincidência das 2 camisas vermelhas é coincidência, tá? Ninguém combinou nada aqui de ter 2 camisas vermelhas agora, em hipótese alguma, né? Quando eu convidei o seu Gerson Luiz Medeiros para essa entrevista, eu já estava com a camisa vermelha, então não tem combinado, não tem provocação, a nossa imprensa, ela não tem partido, a nossa imprensa não tem prefeito querido, não tem vereador querido, não tem políticos queridos, nós temos a comunidade para informar, né? Nós trabalhamos para a comunidade, nós queremos que Guarani das Missões fique muito bem informada, né? Senão daqui a pouco vou dizer, mas o cara lá estava de vermelho também, não. Aqui todos os partidos políticos ou quem desejar tem espaço. Tá? Tem espaço democrático. Nós aqui primamos pela democracia, pela transparência, pela imparcialidade, pela isenção e principalmente pela verdade. Então, quero dizer aqui que foi uma mera coincidência estarmos aqui com 2 camisas vermelhas, não é, seu Zé? Vamos dizer que nós estamos aqui numa comunidade predominantemente polonesa, né? E que a bandeira da Polônia é branca e vermelha. Este que vos fala é colorado, ou seja, esse que vos fala é maragato, ou seja, se eu sou socialista, colorado e maragato e moro na capital polonesa dos gaúchos, ser de vermelho é uma coisa natural. Essa coisa da nossa bandeira não vai ser vermelha é uma retórica muito ruim, até porque o nosso estado do Rio Grande do Sul tem o vermelho, até porque a nossa Polônia, eu não sou polonês, mas sou casado com uma descendente polonesa, é vermelha, ou seja, esse discurso ele está muito fraco, ele está muito ruim e ele é desqualificado. Então, uso vermelho por convicção, sou socialista, maragato, colorado
e moro na capital polonesa dos gaúchos, que tem na sua bandeira também o vermelho. Quantos anos o senhor reside em Guarani das Missões? Eu estou aqui desde 2019. Me aposentei em Porto Alegre e vim morar em Guarani. E aí já se envolveu aí com a situação política da cidade. Seu Gerson Luiz Medeiros, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado por participar aqui do programa Silvio Brasil Repórter, Lupa Notícias. Portanto, então, 143 filiados em Guarani das Missões, mas acontece que, na prática mesmo, aptos a votar tinham 45 e 27, então, votaram e elegeram Gerson Luiz Medeiros, presidente eleito do PT em Guarani das Missões. Muito obrigado e as suas considerações. Não, assim, só para dizer de que nós aqui em Guarani não somos uma ilha, né? Nós, enquanto partido, defendemos o governo federal, estamos aqui solidários às posturas do nosso companheiro Lula e o governo federal, no sentido de que temos que deixar de ter aquele espírito guaipeca, aquela coisa de nós sermos dependentes de um único mercado. Faço louros a postura do companheiro Lula no sentido de abrir espaços com a China, com a União Europeia, os BRICS, a Ásia agora está fazendo, ou seja, nós temos que buscar um mercado internacional globalizado, como a direita gostava de fazer. Nos anos 90, nos anos 2000, falava que a globalização era a salvação do mundo. Agora que o mundo se globalizou, os grandes mercados estão começando com medidas protecionistas. Agora, aqueles se espalharam pelo mundo não querem que o mundo chegue neles. Então, assim, vamos sim diversificar o nosso mercado, vamos exportar para outros países, vamos nos associar a outros grupos como União Europeia, BRICS, a Ásia, China, enfim, vamos buscar mercado no resto do mundo e vamos deixar de ser dependentes dessa postura extremamente arrogante do governo norte-americano. Não vamos fechar o mundo para eles. Acredito que é importante se relacionar com os Estados Unidos, mas não é a única saída. Vamos manter esse mercado aberto, sim, mas não vamos ser dependentes dele. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Silvio Brasil Repórter, Lupa Notícias, obrigado mesmo, e sempre que desejar, a nossa imprensa, ela é isenta, ela é imparcial, ela é transparente e prima pela verdade. Nós não temos aqui políticos queridos, volto a afirmar, e, portanto, quando o PT desejar, terá o espaço que desejar aqui na nossa imprensa para se comunicar com a comunidade de Guarani das Missões. Muito obrigado, um prazer conhecê-lo de forma online, virtual, e desejar uma boa sorte ao senhor nesse seu novo desafio frente ao Partido dos Trabalhadores do município de Guarani das Missões. Muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço, até uma próxima.